Eu acho que agora vai dar para começarmos. Então, como eu estava falando, a alimentação é um tema amplo. E a Bíblia nos mostra isso. Então, desde a Bíblia, nós encontramos esse tema. Então, nós vamos ler juntos, pode passar, alguns textos bíblicos que nos mostram a importância da alimentação. Então, vamos ler juntos? Juntos, a sua voz? Gênesis 1, 29 e 9, de 1 a 3. Vamos lá? E disse Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento, ou seja, para alimentação. Aí mais adiante, em Gênesis 9, de 1 a 3, nós encontramos: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo vos virão sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, das vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive, servo-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então, o homem é um ser que nós chamamos de onívoro. Ou seja, ele tem uma alimentação diversificada. E isso já foi apresentado pelo nosso Deus, quando ele criou as plantas e os animais para que servissem de alimento para nós. Mas por que é que nós comemos? E aí a gente tem essa pergunta: por que comemos? E as respostas que nós colocamos ali. Comemos primeiro porque é uma dádiva de Deus. Foi Deus que nos deu os alimentos. Então, conforme vimos, Deus nos deu o alimento. Porque o ato de comer traz prazer e satisfação. Além disso, além de dar prazer e satisfação, o ato de comer, olha a importância dele. Vai nutrir as nossas células. Então, nosso organismo é formado por células, estruturas pequenas, que juntas vão formar o organismo, né? Os tecidos, órgãos, etc. Dá energia para a realização das nossas atividades diárias. A manutenção e a promoção da saúde, então nós comemos também para isso. E para a obtenção de longevidade com qualidade de vida. Então nós vemos as palestras do reverendo Reginaldo, e ele nos mostra muito bem isso, que hoje nós temos uma longevidade porque o homem passou a se preocupar mais com o alimento, né? Então, para a obtenção disso. Então, nós vamos ligeiramente, não é uma aula de biologia, né? Mas ligeiramente, nós vamos falar que os nossos alimentos, eles são processados num sistema que nós chamamos de digestório. E colocamos aí os órgãos que compõem o sistema digestório, onde eles são processados. Mas a importância máxima dos alimentos é que eles contêm nutrientes que são essenciais para as nossas vidas. Então, nós temos um sistema digestório com um tubo digestório, começa na boca, vai para o esôfago, estômago, intestinos, onde são eliminados e recebe auxílio de glândulas anexas, o fígado, o pâncreas e as glândulas salivares, além dos nossos dentes, que são importantíssimos, né? Então, alimentação. O que seria alimentação? A ingestão e a chegada de alimentos e nutrientes em nosso organismo. E os alimentos são constituídos por nutrientes e organismos, que recebem para satisfazer as nossas necessidades de manutenção, necessidade de crescimento, trabalho e restauração dos nossos tecidos. Então, a alimentação, ela é importantíssima para a nossa vida. A gente vai começar mais adiante sobre algumas coisas aí. Esse início é a introdução. Mas a nutrição, a alimentação, nutrição. A alimentação é a chegada dos alimentos ao nosso organismo. E a nutrição é a ciência do alimento, é a ciência dos nutrientes, das substâncias neles contidos, da sua ação, da intervenção,
do balanço em relação à nossa saúde, à doença e aos processos pelos quais o organismo ingere, o organismo absorve, transporta, utiliza e excreta as substâncias alimentares. Então, o nosso organismo precisa estar nutrido. O grande problema nosso é que nós estamos acostumados a comer, alimentar. Não nos preocupamos com a qualidade do alimento. E daí vem inúmeras doenças. Por que é que eu escolhi esse tema para nós falarmos aqui? Porque eu sou produto de uma má alimentação. Então, eu tive ali um problema de saúde muito sério devido a uma alimentação equivocada desde a infância. Então, eu fui acostumada a comer alimentos em excesso, um tipo de alimento em excesso. Depois, quando eu aprendi, que eu fui para a universidade e fiz nutrição, eu adoeci, porque eu parei completamente aquela alimentação errada e comecei de uma forma brusca, uma alimentação mais saudável. Resultado, o meu organismo estava acostumado a receber a alimentação errada, eu comia muita gordura, e ele simplesmente passou a fabricar essa gordura. Isso me trouxe muitos transtornos. Eu passei mais de 15 anos com sofrimentos terríveis, formando pedras no meu fígado, até que o Senhor disse, não, nós vamos dar um jeito nisso aí, e fez uma cirurgia, fiz uma hepatectomia à direita, onde foi sanado esse problema. Então, a alimentação é importante desde a infância. A gente tem que aprender a ensinar os nossos filhos a se alimentar corretamente desde o início da vida deles, né? Então, mas vamos mais adiante. Então, meus amados, a alimentação é diferente de nutrição. Você pode estar alimentado, mas não está nutrido. E você alimentado, muitas vezes, você fica doente. Você está alimentado, você come apenas pão no café da manhã. Está alimentado? Tá. Está nutrido? Não. Por que não? A alimentação é voluntária, ela é consciente. Eu como o que eu quero, o que eu gosto, né? Mas a nutrição não, ela é involuntária e ela é inconsciente. Ou seja, ela se processa dentro do meu organismo. Então, eu devo ingerir o alimento que é correto para que eu tenha uma saúde adequada. Os nutrientes, eles têm muitas funções, mas eles só funcionam se eles estiverem associados a outro. Então, por isso que a alimentação deve ser uma alimentação bonita, uma alimentação equilibrada. Quanto mais colorido o seu prato, mais saúde você está procurando. Então, nós temos os nutrientes: proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e sais minerais. Olha as funções desses nutrientes. As proteínas, função plástica. Se a gente não quer ficar pelancuda, caindo a musculatura, então tem que usar proteína, carne, vamos ver daqui a pouco, né? Então ele vai formar estruturas, vai formar os tecidos, vai renovar deixar a nossa pele mais bonita, então as proteínas. Os carboidratos e lipídios dão função de energia para o nosso corpo, para que a gente possa realizar as funções do nosso dia a dia. Então, eu preciso de carboidrato e preciso de gordura. Mesmo porque nossas células, elas têm membrana, e a membrana tem lipídio. Se não houver o lipídio, vai haver ressecamento e o organismo não vai sustentar. E função também reguladora. Então, eu preciso, além de proteína, carboidrato e lipídio, eu preciso de vitaminas, sais minerais e fitoquímicos, que a gente chama de os micro e macronutrientes. Então, esses alimentos, eles vão estimular as funções do nosso organismo. Ele vai impedir que a gente adoeça. Algumas doenças chamadas doenças de carência, né? Então, coloquei aí algumas proteínas bonitinhas. As proteínas animais e vegetais. Nós não devemos, né, procurar fazer dietas. É muito tempo, a dieta ela é individualizada, então a gente não pode chegar e inventar. Vi na internet uma dieta, vou fazer a dieta da lua, a dieta da água, a dieta do Mediterrâneo, a dieta da proteína, a dieta não sei o quê.
você tem que procurar uma orientação profissional. Procurar um médico para fazer os exames, a nutricionista, para que ela possa realmente passar uma dieta adequada para o seu tipo físico. Então, nós temos proteínas animais e proteínas vegetais. Então, nós temos as animais, as proteínas completas. Elas são completas. As vegetais, elas são incompletas. O que é que eu quero dizer com isso? Se eu comer peixe, eu estou com nutriente no meu organismo proteico. Mas se eu comer soja somente, eu preciso de um complemento. Aí eu vou complementar com grão de bico, vou complementar com feijão, com ervilha, com lentilha. Então, as proteínas animais são completas e as proteínas vegetais, elas são incompletas. Elas precisam ser associadas à outra para que o organismo não sinta tanta dificuldade. As proteínas formam estruturas fundamentais, nós falamos, né? Células, anticorpos, enzimas, hormônios, músculos, ossos, cabelos, unhas, e são essenciais para a renovação e reparação dos tecidos, além de promover o desenvolvimento e o crescimento orgânico. Não devemos fazer uma dieta da moda sem acompanhamento nutricional, porque a nutricionista é que vai ver o seu IMC, ela vai ver os seus hábitos e ela vai passar uma quantidade adequada de proteína para que você não fique com, como é que eu posso dizer? Não, é pejorativo até. Flacidez. Então, a flacidez é muito deselegante, né, para a gente quando emagrece e aí fica com os tecidos molengo, flácidos. Então, é importante que você faça uma alimentação com atividade física e acompanhada por um nutricionista, a questão do cardápio. Os carboidratos também, 2 tipos, os carboidratos simples e os carboidratos complexos. Muitas vezes a gente quer fazer uma dieta e tire carboidrato da sua dieta. Tá certo? Não. Você vai aprender, você vai fazer uma reeducação alimentar e vai usar os carboidratos que são bons. O carboidrato simples, ele é um carboidrato que ele é absorvido rapidamente. Tem alimento que é absorvido já na boca. O pão, por exemplo, a batatinha, você mastigou, já está ingerindo. Já está absorvido. Então, não são necessários para o nosso corpo. A sua ingestão pode ser reduzida ou até banida. Mas os carboidratos complexos, precisamos. Primeiro porque eles são absorvidos mais lentamente. Eles contêm fibras. E as fibras vão melhorar o nosso trânsito intestinal. Então, hoje nós temos muita gente com problema, câncer de intestino, devido à prisão de ventre. Pessoas que não comem fibra, não comem verdura, não comem fruta, porque não gosta. E aí o que acontece? Você fica muito tempo com o alimento putrefando, apodrecendo no seu organismo, aí vai ferindo o organismo, virando tumores, e aí a gente tem tanta doença, tanta gente com problemas, né? Então, os complexos, nós temos aí as verduras e temos aí os cereais, né? Que a gente pode utilizar as frutas e vamos evitar comer doces, bolachinhas, pão branco, essas coisas mais. E aí eu encontrei esse quadro na internet e achei interessante colocar aqui. Está lá aí, o endereço está aí, vocês podem ver. Então, o carboidrato simples é facilmente absorvido, são digeridos rapidamente, fornece energia imediata, elevando subitamente a glicose sanguínea. Então, o índice glicêmico, a glicemia vai lá para cima quando você come os carboidratos simples. Devem ser consumidos com cautela em apenas determinados momentos, é pobre em nutrientes, nós chamamos de caloria vazia, dificulta o emagrecimento e regulariza o trânsito intestinal. Não regulariza, né, o simples. Os complexos, eles absorvidos lentamente, eles fornecem energia, não há pico de glicemia, então ele vai sendo aos poucos consumido, pode ser consumido sem restrição exata de horário, porém não deve ser consumido indiscriminadamente. Nós vamos ver daqui a pouco que tudo em excesso é prejudicial. Então, a lei da quantidade é importante. Então, foi interessante que uma colega vinha falando que ela tomou um suco de tamarindo e passou mal.
mas ela tomou 3 copos imensos de suco de tamarindo. Por isso, né? Prejudica quem facilita ou não regulariza o trânsito intestinal. Os lipídios e a gordura, ainda falam dos nutrientes, nós temos aí algumas, são muito calóricos. Necessitamos deles, mas não em excesso. Nós vamos ver a pirâmide alimentar e vamos ver que a quantidade dele não é tão grande. 1 grama de carboidrato é 4 quilocalorias. 1 grama de gordura, 9. Olha, mais do dobro, né? Então, mas eles são essenciais para o funcionamento adequado do nosso corpo, fornecem os ácidos graxos essenciais, que não são elaborados pelo nosso corpo, precisam ser obtidos através dos alimentos. A gordura ajuda na absorção e transporte de vitaminas importantes. Vitamina A, que são chamadas de lipossolúveis, que não se dissolvem na água, e sim na gordura. Vitamina D, vitamina E e vitamina Q, através da corrente sanguínea. Então, é importante que a gente utilize a gordura. Agora, temos que saber qual tipo de gordura que nós vamos ingerir. Aí, eu coloquei as gorduras aí, que misericórdia, né? Gorduras que a gente, longe delas, porque pode nos levar a ter problemas cardíacos, problemas sérios. Então, existem gorduras boas e gorduras ruins. Então, as gorduras boas, nós precisamos ingeri-las. Não numa quantidade tão grande, porque não sei se é muito calórica, mas numa quantidade adequada para que o nosso corpo funcione de forma adequada. Então, nós temos aí peixe, né, o salmão, o azeite, castanhas, nozes e outras leguminosas. Também nós encontramos oleaginosas, né? E gorduras ruins. As piores são as gorduras trans. As gorduras que nós encontramos nos salgadinhos, na margarina, nos biscoitos recheados, né? E vários produtos que hoje nós fazemos. Então, nós estamos vivendo uma época muito difícil, onde as mulheres têm tripla, quíntupla, sextupla jornada. Então, nós vamos ao mercado e compramos as coisas prontas, semi-prontas, gostosíssimas, saborosíssimas. Mas o que é que acontece? Feitas com gordura trans, que vão ficar acumuladas em nossas artérias, causando problemas seríssimos para o nosso coração. E os outros nutrientes, as vitaminas, minerais e fitoquímicos, nós colocamos, essa rodinha aí, tá muito linda, né? Então, esse quadrinho aí, nós precisamos ingerir sempre. Vitaminas das frutas, das verduras, dos legumes, minerais das frutas, dos legumes, e os fitoquímicos são esses alimentos coloridos que nós precisamos para manter a nossa estrutura saudável. A água é outra coisa que nós não podemos esquecer para termos uma alimentação saudável. Muitas vezes, as pessoas que têm mais idade, elas passam por problemas de esquecimento. Ai, quem eu sou, onde eu estou? Sabe por quê? Está faltando água no organismo. Quando nós somos mais jovens, nossas células necessitam de uma maior quantidade de água para que a gente possa desempenhar nossas atividades. Mas à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos precisando menos de água. E aí, sem água, as reações químicas do nosso organismo não são realizadas. Nosso cérebro não funciona adequadamente. Aí nós não sabemos quem somos, esquecemos rapidamente, com frequência. Mas se você mantém o seu patamar de água corretamente, você vai ter uma qualidade de vida melhor. Então, ela é importante na estrutura e função do sistema circulatório. Nosso sangue precisa circular com uma certa fluidez. Transporta nutrientes, substâncias corpóreas, lubrifica órgãos e articulações. É essencial para os processos fisiológicos, digestão, absorção e excreção. E regula nossa temperatura corporal. Quando a gente está muito desidratado, o nosso corpo fica mais quente, com a temperatura mais elevada. Parece que a gente está com febre. Então, é necessário que você faça ingestão de água para que essa temperatura seja regularizada. E nós precisamos, se não houver nenhuma restrição médica, de cerca de 30 a 35 ml de água por quilo de peso. Então, a pessoa que tem 100 quilos vai precisar tomar 3 litros de água. Né? Então, a continha é rápida, assim. Então, é importante que a gente veja isso.
É claro, eu disse que nós precisamos ter orientação. É claro que as pessoas que têm problemas renais não vão poder fazer essa ingestão tão grande. A alimentação, ela é gerida por leis, desde a criação dela, desde a Bíblia. Deus criou os frutos, disse que podia comer todos menos um fruto, não foi? No Velho Testamento, lá em Levítico, capítulo 11, nós temos as leis dietéticas. Deus ensinando o povo o que é que ele podia comer, o que era limpo e o que era imundo, e o que era impuro. Nós também temos, assim, na nutrição, nós temos as leis da alimentação. São 4 leis. Essas leis foram criadas pelo médico argentino entre o final da década de 30, no século passado, 1930, 1940. Ele criou as leis da alimentação, que nós chamamos de leis de escudeiro. Então, essas leis, elas falam sobre 4 coisas importantes na sua alimentação diária, para que você tenha saúde. A primeira lei é a lei da quantidade. A segunda, da qualidade, da harmonia e da adequação. Veja a quantidade que você come. Nem excesso, nem escassez. Equilíbrio. Na qualidade, o alimento que você está comendo. Você tem uma qualidade, tem o estado sanitário dele, como é que está? Quando você vai ao mercado fazer compras, como é que você compra os seus alimentos? Qual o peixe, como é que você compra? Tem que olhar a estrutura dele, se está molengo, se está com verde, esverdeado, escorregadio. A carne tem que estar vermelhinha, né? Tem que ter esses cuidados. A harmonia é você saber a quantidade de cada um, e a adequação é adequar o alimento ao tipo da pessoa. Então, a primeira lei é o total de nutrientes e calorias que a gente vai ingerir. Os alimentos devem fornecer ao organismo o quê? Todos os nutrientes, desde o café da manhã até a ceia. Você deve oferecer todos os princípios nutritivos, para que a gente possa ter saúde. O excesso de calorias vai causar o quê? Sobrepeso e obesidade. E também aliado a elas, o quê? Algumas doenças como diabetes, como cardiopatias, né? E a escassez, a falta de alimento, vai levar você a uma subnutrição ou uma desnutrição. Anemia, raquitismo, beriberi, escorbuto, gripes. Muitas vezes a gente fica muito gripado porque a gente está com carência de vitamina C no organismo. E vitamina C, a gente não compra na farmácia. Vitamina C nós compramos na feira. E às vezes a gente esquece disso. A lei da qualidade é você usar os nutrientes necessários ao organismo, suficientes para satisfazer suas necessidades energéticas, considerando a higiene. Então, alimento na rua, tem que ver onde é que a gente vai comer. Muitas vezes a gente está na rua e pega qualquer alimento, folha sem lavar principalmente. Quando ingerimos alimento cru, nós temos que ter aquele cuidado todo em nossa casa, de lavar, higienizar, esterilizar, né? Mas na rua, como é que é? Você pode adquirir verminoses ou algumas outras doenças através de alimentos que não foi bem tratado. A alimentação, a adequação. A alimentação deve ser individualizada, considerando os hábitos alimentares, bem como o peso, a altura, o sexo, a idade, a atividade física, o estado de saúde, o nível econômico e o clima. Além de outras coisas mais. Não adianta o nutricionista passar um cardápio lindo e maravilhoso para você, se você não gosta de determinados alimentos. A gente vai conversar para que você aprenda que aquele alimento é importante e o benefício que ele vai fazer. Então, a gente trabalha com a questão da reeducação, mostrar para o paciente que aquilo é importante. Eu acho que um dos motivos, com certeza, de eu não continuar na área de nutrição e preferir trabalhar em educação, foi justamente isso. A indisciplina dos pacientes, né? Que você não faz. É perda de tempo, você passa a coisa, ele vai. Quando pensa que não, passa um mês, chega lá, nada.
E a começar em mim, viu? Não é no outro, não. É começar em mim mesma. Avaliação quando você vai ao nutricionista, ele vai fazer a avaliação do seu índice corporal. E eu disse, meu Deus, esse é o meu. Eu estou com sobrepeso, quase chegando à obesidade. Porque muitas vezes, a alimentação errada leva a gente a isso. Ansiedade, né? Preocupações, aí você desconta na comida. Ou não. Ou você come muito, anorexia, né? Bulimia, ou você não come, e aí você vai ter anorexia, vai ficar com a magreza toda. E aí nós temos a pirâmide alimentar. Então, a pirâmide alimentar foi criada para que a gente possa ver a importância do alimento. Então, na base, nós temos os mais importantes, os carboidratos complexos. Nós precisamos de muita energia para realizar nossas atividades. Então, nós temos que ingerir de 5 a 9 porções, ou seja, cerca de 150 quilocalorias por ingestão. Frutas, hortaliças, leguminosas, leite, derivados, carnes e ovos, açúcares e doces lá na ponta da pirâmide e óleos e gorduras também, porque nós não precisamos muito, como nós já falamos anteriormente. Então, a alimentação equilibrada, a alimentação que vai deixar a gente saudável, a alimentação que Deus, né, quer que nós tenhamos, é aquela alimentação que tem equilíbrio, que seja variada e que a gente tenha o quê? Moderação. Deus criou muitas plantas, muitos animais, né, para que a gente possa ter uma alimentação bastante variada e equilibrada. Então, para que a gente possa ter uma saúde. Então, a má alimentação, olha o que é que acontece. Pode nos levar, primeiro, a uma depressão. Né? A má alimentação pode levar você a uma depressão, porque vai ficar com carência de nutrientes. Pode levar a gente a irritabilidade. A hipoglicemia é muito comum, você não se alimentar, e aí seu açúcar baixar, e você sentir vertigem, ficar tonto, desmaiar. Pobre na função mental e cognição. Então, esquecimento, lentidão para resolver um problema, a alimentação pode estar associada aí. Eu não estou dizendo que isso é por pessoas que não têm condição financeira. Muitas vezes, a alimentação errada nossa é por própria opção. A gente vai optar por comer errado mesmo. Alergias. Existem muitos alimentos que causam alergias para a gente. Então, hoje, nós estamos com uma quantidade muito grande de pessoas que estão com intolerância à lactose. Porque o nosso organismo, né, ele não consegue digerir as enzimas lá da lactose. Mas a indústria está aí. Nós já temos produtos zero lactose. E aí nós podemos fazer isso, né? Então, alergia a determinadas frutas, por exemplo, depois que eu fiz a hepatectomia, eu desenvolvi uma série de alergias. Eu não posso comer soja mais, porque a soja me deixa com problema. Eu não posso mais comer trigo, pão comum. Quando eu como, eu fico com coceira. São problemas que acontecem que não está relacionado à nossa alimentação. Dores articulares, musculares, fraqueza muscular. Então, a alimentação errada leva a gente a anemia. A anemia leva a gente a ter dores, né? E fraqueza. Problemas digestivos. Você come muita pimenta. Pimenta é ótima, é um termogênico muito bom, mas comendo com moderação. Principalmente a gente depois dos 50, dos 40, que tem uma dificuldade muito grande em perder peso. A pimenta, a gengibre, são alimentos que são termogênicos, que vão fazer com que o organismo ele tenha aumente o metabolismo dele para a perda de peso, né? Baixa resistência à infecção, então nós precisamos de alimentação para ter uma resistência à infecção, vertigem, fadiga, cefaleia e ansiedade. Agora nós vamos... É engraçado, mas preste atenção a esses slides, os próximos slides, que eu encontrei, não é meu, eu encontrei há muito tempo, mandaram para mim. Preste atenção. Veja que interessante.
A partir de uma certa idade, não importa qual seja ela, todos nós apresentamos vários desses sintomas, principalmente o último. Vamos ver quais são os sintomas. Rodou? Próximo. Dificuldade de perder peso. Deu toquinho aí. O que está faltando? Ácidos graxos essenciais e vitaminas. Anterior. Então, quando a gente está com dificuldade de perder peso, ácidos graxos essenciais e vitaminas, onde obter? Então, a gente faz o quê? A gente muda a nossa alimentação. Qual vai ser a alimentação agora? Vai usar, aliado à alimentação saudável, semente de linhaça, cenoura, salmão e suplementos específicos, né? Próximo. Compulsão por doces. Gente, é terrível. Compulsão por doce. A gente não pode ver um doce, principalmente quem já está com açúcar com os 3 dígitos, acima de 100. Não pode ver um pedacinho de doce que fica igual as formiguinhas, né? Então, onde obter? O que está faltando no nosso organismo? Cromo, que é um microelemento. Então, nós precisamos desse microelemento para que a gente possa sanar ou melhorar essa compulsão por doce. E aí, onde eu vou obter? Nos cereais integrais. Vou obter nas nozes, no centeio, na banana, no espinafre e na cenoura. Então, vai reduzir a minha compulsão por doce. Comer aquele docinho que tem caloria vazia, que vai ser acumulado, principalmente no abdômen. Próxima. Retenção de líquidos. O que é que está faltando quando a gente tem retenção de líquido? Está faltando um desequilíbrio entre o potássio, o fósforo e o sódio. E não tem nada pior. Quando você está desidratado, você sente dores terríveis porque está faltando esses elementos aí. Onde obter? Na água de coco, na azeitona, no pêssego, na ameixa, no fígado, na amêndoa, nozes, acelga e nos temperos, que muitas vezes a gente menospreza esses temperos, né? Cãibra. Muitas vezes nós sentimos muitas cãibras. O que está faltando? Potássio e magnésio. Onde obter? Banana, cevada, milho, manga, pêssego, acerola, laranja e água. Próximo. Desconforto intestinal. Inchaço abdominal. O que é que está faltando? Os probióticos, né? Está faltando lactobacilos vivos. Vamos comer coalhada. Aqui no hotel tem bastante, né? Iogurte, leite fermentado, os Yakults e os similares. Então, os lactobacilos, eles são importantes para reduzir esse desconforto intestinal. Nosso organismo, nosso intestino, tem muitas bactérias. E essas bactérias, se elas ficarem acumuladas, elas são prejudiciais. Então, nós precisamos colocar bactérias que se alimentem delas, que esses lactobacilos fazem isso, e aí o desconforto vai reduzir. Falta de memória. Esquece essas coisas demais. Está faltando o quê? Acetilcolina e inositol, que nós podemos encontrar muito facilmente na gema do ovo. O ovo, o alimento mais importante, mais completo que existe, é o leite materno. É o leite para o filhote, né? Para o bezerro, para o menino. Mas para nós, o melhor alimento, depois do leite materno, quando éramos meninos, é o ovo. O ovo é vilão, já foi vilão de muitas coisas. Você não vai ingerir uma quantidade exagerada. Lembra da quantidade? Então, mas o ovo é muito importante. Do ovo surge o quê? Uma vida. Então, no ovo tem todos os nutrientes necessários para uma alimentação correta nossa. Hipotireoidismo provoca ganho de peso sem causa aparente. Então, o que é que está faltando? Iodo. Então, nós já temos na nossa alimentação o sal. Para aqueles que não são hipertensos, o sal é uma fonte de iodo. Então, todo sal no Brasil é obrigado a ter iodo. Então, é sal iodado. Isso reduz bastante. Quem mora nas zonas litorâneas não tem muita essa dificuldade, porque vai à praia comer os animais lá do mar, então não tem essa dificuldade toda. Mas quem mora no interior, né, Lucélia Cláudia?
Então, aqui, a região centro-oeste, era, na década, quando eu estudava, quando eu estava na faculdade, era uma região que tinha mais pessoas que tinham bócio, pela dificuldade da questão do iodo. Então, tanto que o governo brasileiro é obrigado a colocar iodo no sal para amenizar, para reduzir essa quantidade. Encontramos nas águas marinhas o iodo, na cenoura, na pera, no abacaxi, peixes, água salgada e sal marinho. Então, a gordinha aí, né? Cabelos quebradiços e unhas fracas. Gente, as mulheres, é o terror das mulheres, né? Queda de cabelo, cabelo quebradiço, unha fraca. E o que é que a gente faz? Alimentação nelas, né? Colágeno. Onde obter? Uma coisa simples, sobremesa, gelatina, né? Peixes, ovos, carnes magras. Então, a gelatina vai ajudar bastante nós a termos unhas melhores, cabelo menos quebradiço e com menos queda. Fraqueza, indisposição e mau humor. O que é que está faltando? Vitamina A, C, E e ferro. Onde encontrar? Verduras, frutas e carnes magras. E muitas vezes a gente não se alimenta corretamente, está com fome, e aí quem paga o pato? Os meninos, né? Aí a mãe batendo no menino, o mau humor dela, descontando lá. Mas se ela tem uma alimentação equilibrada, isso pode não acontecer. Colesterol, triglicéride alto. Uma alimentação inadequada vai aumentar o colesterol. O que é que acontece? Mas, doutor, eu fiz o exame e deu 350 de colesterol. E o LDL estava lá em cima, o HDL cá embaixo. O HDL é o colesterol que vai reduzir, vai proteger o coração. O LDL vai detonar nossas artérias. O que é que a gente faz? Tira manteiga, queijo, tudo isso. E aí o que é que faz? Aumenta a ingestão de biscoito, aumenta a ingestão de pão e de outras coisas. Aí volta ao médico, o colesterol está do mesmo jeito. Ou baixou um pouquinho porque você está tomando remédio. Não fez a caminhada que era necessária. O que é que acontece? Os carboidratos se transformam em gordura no nosso organismo, né? Então, eles ficam acumulados na forma de gordura. Então, nós temos que investir em alimentos que tenham ômega 3 e 6. E um equilíbrio desse aí. Então, nós encontramos na sardinha, no salmão, no azeite e no abacate. Então, esses alimentos vão ajudar a proteger o nosso coração, proteger as nossas artérias contra o triglicerídeo. E agora esse da agora. Desânimo, apatia, tristeza, insatisfação, raiva. O que é que está faltando? Está faltando o quê? Dinheiro. A gente está brincando, está faltando dinheiro, mas nem sempre, pode dar outro toque, nem sempre uma alimentação equilibrada vai depender de muito dinheiro. O que nós precisamos é aprender a usar os alimentos que são da época. Então, os alimentos da safra, esses alimentos, eles vão fazer muito benefício para nós e vamos gastar menos. Então, quer comprar carnes, quer comprar filé mignon, R$30 o quilo. Você pode comprar uma carne de segunda, que tem o músculo que tem a mesma quantidade de proteína que tem o filé mignon. Então, é importante que a gente saiba fazer as trocas adequadas. Então, queridos, o que é que vai fazer agora? Onde obter dinheiro? Eu não sei, né? Quando descobrir, eu conto. Mas vamos ver aí. Hipócrates, ele já dizia que cada uma das substâncias da dieta age sobre o seu corpo, mudando de alguma forma. E toda a sua vida depende dessas mudanças. Esteja ele saudável, doente ou convalescendo. E nós não podemos esquecer disso de jeito nenhum. Esse prato de comida aí, bem diversificado, isso é o que a gente deve colocar no nosso dia a dia. Nós precisamos ter uma alimentação variada, uma alimentação equilibrada, para que a gente tenha uma saúde melhor.
O que é que nos impede de uma alimentação saudável? O que é que nos impede? Vamos ver algumas coisas aqui. Primeiro, informação. Nós somos bombardeados todos os dias com informações e mais informações sobre alimentação e saúde. Mas, muitas vezes, as fontes não são confiáveis. Então, o que a gente precisa é selecionar as informações que a gente tem. Todo mundo, de médico, nutricionista e louco, todo mundo tem um pouco. Todo mundo tem um remédio para ensinar, tem uma dieta para ensinar. E não está correto isso. Então, a gente tem que ter cuidado com as informações que nós recebemos. A segunda coisa que nos impede de ter uma alimentação correta é a oferta. Uma oferta muito grande de alimentos ultraprocessados. Alimentos que são altamente processados. Isso vai atrapalhar. Sempre acompanhado de quê? Propagandas, descontos e promoções. Enquanto os alimentos in natura, os alimentos saudáveis, eles são alimentos, são vendidos longe de sua casa. Então, muitas vezes, você tem que sair muito para longe para ir à feira, comprar o alimento. Quando no mercadinho, pertinho de sua casa, você encontra tudo lá, na maior facilidade, né? Outra coisa é o custo. Então, embora alguns legumes, verduras e frutas possam ter preço superior ao de alguns alimentos ultraprocessados, o custo total de alimentação balanceada e alimentos in natura ou minimamente processados ainda é menor no Brasil do que o custo de alimentação balanceada e alimento ultraprocessado. Outra coisa que nós fazemos muito, nós perdemos cerca de 30% daquilo que nós produzimos, dos alimentos. A gente não sabe utilizar os alimentos corretamente. Então, você tem um alimento em sua casa, sobrou o alimento, você joga fora, você descasca o alimento com um dedo para descascar a batata, quando as cascas das verduras, né? Você cozinhando ele com a casca, é que você aproveita os sais minerais que são essenciais para a nossa vida. Habilidades culinárias. Gente, isso aqui é terrível. O enfraquecimento da transmissão de habilidades culinárias de gerações favorece o consumo de alimentos ultraprocessados. Isso é normal. E nós, como mães, como auxiliadoras que somos, nós precisamos estar orientando as nossas filhas para que elas possam alimentar os seus filhos, né? E elas possam tomar gosto para fazer alimentação correta, uma alimentação boa. O tempo, para reduzir o tempo dedicado à aquisição de alimentos e preparo. Então, nós precisamos ser planejadas, fazer um planejamento, planejar as compras, organizar nossa despensa, definir com antecedência o cardápio da semana, aumentar o nosso domínio das técnicas culinárias, ter prazer em fazer o seu alimento. Tem gente que tem horror à cozinha. Lembre-se que o alimento é dádiva de Deus, então tenha prazer em fazer esse alimento, né? Peça aos membros da família que compartilhem a responsabilidade de fazer a alimentação com você. A publicidade também. A publicidade de alimentos ultraprocessados domina os anúncios que nós temos de comerciais e frequentemente veicula informações incorretas ou incompletas sobre alimentação e atinge sobretudo quem? Crianças e jovens. Um hábito saudável que nós devemos ter: verifique o rótulo do alimento, principalmente se você tem alguma intolerância ou alguma alergia a algum alimento. Então, o rótulo é muito importante que você dê uma olhadinha. Já passou publicidade, né? Agora, cultive esses hábitos. Mantenha a alimentação saudável, onde esteja presente os nutrientes, fibras, água em quantidades adequadas para cada fase da vida. Procure a ajuda certa de um profissional. Agradeça ao Senhor pela provisão. Ore antes das refeições. Gente, é muito importante isso. A alimentação saudável, a gente tem que orar antes das refeições. Está antes. Procure fracionar as refeições e não pule as refeições. Então, tem gente que você não almoça. Aí, quando chega à noite, almoça e janta. Prejudicial. Então, nosso organismo está preparado para que a gente possa fazer refeições fracionadas. Quando a gente passa muito tempo sem se alimentar, nosso estômago vai sofrer.
Nosso estômago produz ácido gástrico, suco gástrico, que é um ácido, tem ácido nele, e ele vai atacar a parede do nosso estômago. Aí você, alimentação boa, café da manhã, 3 horas depois, uma fruta, meio-dia, o almoço, 15 horas, 16 horas, um lanche, o jantar, e antes de dormir, nunca durma com o estômago vazio. Um leite, um iogurte, uma fruta, um suco, alguma coisa, para você não dormir com o estômago vazio, para seu estômago não ser afetado. Não discuta problemas durante as refeições. Tem muita gente que discute problemas na refeição e aí perde o apetite e vai ter problema. Prefira os alimentos in natura. Os alimentos da safra são mais importantes, são mais baratos. Evite o consumo excessivo de alimentos condimentados, refrigerantes, café, balas, doces, chocolates, chicletes, sorvete, etc. Principalmente antes das refeições. São calorias vazias que vai enganar o seu cérebro. Você mastiga, engana o seu cérebro e agora, na hora da alimentação correta você não faz. Não esqueça que a variedade e a quantidade definem a qualidade da sua alimentação. E o auxílio médico do nutricionista é imprescindível para saber exatamente quais são os objetivos com relação à sua dieta. E siga essas orientações aí. Evite doces em excesso, calorias brancas, vazias, né? Gorduras. Limite o consumo desses alimentos aí, pães, bolos. Modere a quantidade de queijo. O que tem mais aí? Sal, açúcar. E prefira, invista bastante nesses alimentos que estão na base dessa tabela. Então, seguindo essas orientações, nós teremos uma alimentação saudável e, consequentemente, a nossa saúde se torna melhor. Hipócrates escreveu o seguinte: que o seu alimento seja o seu remédio e seu remédio seja seu alimento. Que a alimentação seja teu único remédio. Próximo. E agora nós não poderíamos deixar de falar também do nosso alimento espiritual. Então, Deus nos deu alimento físico. Nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Nós temos que ter cuidado com a nossa alimentação, porque o Espírito Santo habita em nós. Nós precisamos ter esse cuidado. Mas não podemos esquecer, negligenciar, em hipótese nenhuma, da nossa alimentação espiritual. E antes das refeições, nós temos que agradecer a Deus, orar agradecendo a Deus, porque Deus tem cuidado de nós. Então, nós temos que orar. Então, a oração é a nossa comunhão diária com Deus. Vamos ler esses versículos que tem aí? Desejai. A criança deseja o leite espiritual, o alimento completo para ela. Que nós também possamos desejar Jesus Cristo para a nossa salvação. O outro diz o quê? Todos eles? Quem era a pedra? Cristo. O que é que diz mais? Se permanecerdes. Nós temos que ter uma comunhão diária com o Senhor, temos que permanecer com o Senhor. Que o Senhor, quando nós estamos com o Senhor nos abençoa. Pense em oração. Agora tire a letra O de oração. O que é que ficou? Ração. Ração é a dieta que nós temos para o nosso dia a dia. Então, nosso alimento do dia a dia chama de ração. Né? Então, a nossa dieta, a nossa alimentação diária chama ração. A nossa ração diária, além do alimento físico, tem que ser o quê? A palavra de Deus. O que é que diz 2 Timóteo? Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a nossa ração diária é a palavra do Senhor. Nós precisamos nos alimentar dela. Ora, vamos lá? Estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez
examinando as Escrituras todos os dias, para ver as coisas se de fato eram assim. Assim como nós recebemos muitas informações sobre alimentos mirabolantes, nós recebemos muitas informações equivocadas da palavra de Deus. Tenhamos cuidado. Nós precisamos nos alimentar do leite espiritual, desejar Cristo e a palavra de Deus corretamente. Aí, quando nós temos a oração, a comunhão com Deus, nós temos a nossa dieta, a nossa ração diária, a palavra do Senhor, e aí nós estamos aptos para ação, obediência, obedecer a palavra do Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Bora ler o Salmo 37, versículos 23 a 25. O Senhor... Porque o Senhor o segura pela mão. Obedecer a palavra do Senhor é maravilhoso. Vamos ler o que Hipócrates disse? Que o seu alimento seja seu remédio, e seu remédio seu alimento. Que a alimentação seja seu único remédio. Que o poder de Deus se manifesta pela palavra dele, não pelas nossas. Que a palavra de Deus seja o alimento perfeito para a nossa alma, e que o Espírito Santo faça morada em nossos corações, guiando-nos continuamente. Tudo o que se move, bora lá? Tudo o que se move e vive, serve-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Portanto, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então, amados, que Deus nos abençoe. Falar de alimentação seria muito amplo, muita coisa. E a gente, não, o que é que vai fazer, o que é que vai fazer? Apenas uma hora. E aí eu sei que é individualizado a questão da alimentação. Que Deus possa nos dar discernimento, para que a gente possa nos alimentar, não somente de alimentos, alimento físico, mas também do alimento espiritual. Nós trouxemos aqui umas filipetinhas para você lembrar da nossa oficina, do nosso minicurso. Eu não sei se dá para todo mundo, mas que vocês possam lembrar da nossa alimentação. Não esquecer que a alimentação, ela é muito importante para manter a nossa vida, para manter o nosso corpo com saúde. Então, distribua aí com as outras irmãs. Deus nos abençoe. Nós vamos orar, agradecendo a Deus pelo privilégio que o Senhor nos deu de nos dar alimentos. Então, vão recebendo as filipetas e nós vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Senhor, pelo dom da vida, Pai. Te louvamos, ó Deus, pelo alimento, ó Deus, que o Senhor nos deu. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, pela diversidade, ó Deus, de alimentos que o Senhor nos dá a cada dia. Nos dê sabedoria, Senhor Deus, para que possamos manter o nosso corpo saudável, porque ele é templo do Espírito Santo. E não permita, Senhor, que nós negligenciamos também na alimentação espiritual. Louvado seja o teu nome por tudo. Eu te agradeço por tudo, pela vida de cada irmão, cada irmã que aqui está nesta manhã, em nome de Jesus. E que o alimento que vamos receber agora, o alimento físico, sirva para alimentar os nossos corpos. E que nós possamos continuar recebendo alimentação espiritual através da tua palavra, em nome de Jesus.